Olá, tudo bem? Eu sou Gelson Oliveira, você está no canal Filosofia em Obras. Hoje eu vou comentar com vocês um dos livros que mais me marcou na minha trajetória filosófica. Se trata do Princípio Vida, do filósofo alemão Hans Jonas. Esse livro foi publicado no ano de 1966 com o título em inglês The Phenomenon of Life. Ele pretende ser, como diz o subtítulo, uma espécie de ensaio de uma biologia filosófica. Hans Jonas, nesta obra, pretende criticar o modo como a vida foi entendida ao longo da filosofia, principalmente da filosofia moderna, e propor uma nova, portanto, interpretação ontológica do fenômeno vital. O Jonas começou a escrever essa obra durante o período em que ele foi soldado na Segunda Guerra Mundial, lutando contra o nazismo. Lá dos campos de batalha, ele enviou à sua esposa, Lori Jonas, uma série de cartas que foram chamadas de cartas formativas ou cartas didáticas, aonde ele refletia sobre o fenômeno da vida. É interessante pensar que Jonas faz isso a partir de um momento da sua vida em que ele vê a morte muito de perto. Seja a morte individual, ou seja, soldados, pessoas morrendo no campo de batalha, seja o evento tecnológico da morte trazida pela bomba atômica e por todo o uso da tecnologia na guerra. E é deste cenário desastroso que ele se dá conta, então, tanto da fragilidade da vida quanto da necessidade de preservá-la. Num dos prefácios da obra, escrito em 1972, Jonas resume a proposta da sua reinterpretação do fenômeno vital dizendo o seguinte: se quisermos, diz ele, reduzir este livro à sua expressão mais simples, podemos dizer que ele representa uma interpretação ontológica dos fenômenos biológicos, ou seja, ele quer interpretar os fenômenos biológicos, portanto, tudo que existe em termos de vida, a partir de uma nova ontologia. Ontologia é a área da filosofia que estuda o ser, portanto, ele quer se perguntar sobre o ser, mas agora não mais sobre o ser, como tinha sido, por exemplo, a pergunta heideggeriana, ou como a filosofia tradicionalmente pensa o ser, mas agora a partir da ideia de que o ser é um ser vivo. Portanto, ele busca na biologia, na ciência biológica, uma tentativa de resposta para... Bom, é por isso que na introdução do livro, Jonas diz que uma filosofia da vida, como ele pretende fazer, tem como objeto tanto aquilo que ele chama de filosofia do organismo, ou seja, uma filosofia de tudo que é vivo, do organismo vivo, e uma filosofia do espírito ao mesmo tempo. Porque para Jonas, a ciência moderna interpretou mal a vida porque ela foi refém do, vamos dizer assim, do monismo que ele chama de materialista, ou seja, a ciência, quando olhou para a vida, não foi capaz de explicar por que a vida tem alguma coisa nela que não é redutível, digamos assim, à matéria. Parece que quando a gente pensa a vida, por exemplo, um animal ou uma planta, e quer distingui-la de outro ser, como por exemplo uma pedra ou um terreno qualquer, ou alguma coisa, por exemplo, inerte, como um mineral, a gente podia dizer que a vida tem alguma coisa que a diferencia, né, desses outros objetos, desses outros seres. O que é isto que diferencia? Portanto, um olhar basicamente ou meramente materialista não daria conta de toda a riqueza do que é a vida. De outro lado, aquilo que nós vamos chamar de filosofia idealista seria um outro monismo, porque esta filosofia vai analisar a vida somente do ponto de vista, vamos dizer assim, ali espiritual ou, digamos assim, mental, como um evento mental. E isso também não seria possível. O Jonas, ele reconhece então a dualidade da vida. A vida é formada tanto por matéria quanto por espírito, mas ao mesmo tempo ele nega as tentativas que se fez até hoje de compreensão dessa dualidade, que ou recaiu no dualismo ou recaiu nestes monismos particulares, ou seja, nesses monismos que são opostos, explicando então seja pela via material, seja pela via espiritual. O que Jonas vai propor neste livro é um monismo integral, ou seja, uma explicação que dê conta tanto da origem do espírito quanto da origem da matéria e que explique, portanto, essa dualidade sem ser dualista.
Na introdução da sua obra, Jonas destaca o papel da filosofia, digamos assim, nesta função de desvendar o que é a vida, de entendê-la do ponto de vista filosófico. Ele diz que o filósofo que contemple o grandioso panorama da vida em nosso planeta e que se compreenda a si próprio como parte mesmo deste grandioso espetáculo da vida, não se dará por satisfeito com a resposta, diz ele, de que este imenso e incessante projeto, que através de eras avança em rodeios experimentando formas cada vez mais ousadas e sutis, nada mais é do que um processo cego. Isso significa que para o Jonas a vida deve ser entendida do ponto de vista teleológico. Ele, portanto, inaugura ou reinaugura na filosofia contemporânea um pensamento que encontra na vida uma finalidade. Qual seria para o Jonas a finalidade da vida? Para ele, a vida tem uma tendência, ela quer a si mesma, ela tem uma tendência de autoafirmação. Isso é muito simples da gente verificar. Por onde a gente vê as coisas vivas, os organismos, das plantas aos animais até os seres humanos, nós vemos que há uma tendência de autoafirmação, ou seja, nenhum ser, nenhum organismo em geral, vamos dizer assim, os organismos em geral não querem morrer, eles tentam desesperadamente se manter na existência. Então a vida tem uma atitude afirmativa e esta seria a sua finalidade. Digamos assim, manter-se na existência, sobreviver, continuar existindo. Para esboçar o seu monismo integral, ou seja, essa interpretação da vida do ponto de vista material e espiritual ao mesmo tempo, Jonas parte de uma pergunta muito simples. Ele diz, se a gente perguntasse de onde veio o corpo de todos os organismos que está hoje no mundo, nós encontramos na ciência moderna uma explicação que é, por exemplo, aquela dada pela teoria evolucionista. A gente diria, do ponto de vista científico, que o corpo ou os corpos dos organismos que estão hoje vivendo no mundo evoluíram ao longo da história. E se nós perguntássemos, diz ele, a respeito da origem do espírito, qual seria a nossa resposta se nós, por exemplo, riscássemos qualquer tipo de explicação religiosa sobre este assunto, sobre este problema? E o Jonas então diz que a única saída seria também fornecida pela ciência moderna de cunho darwinista evolutiva, dizendo que, portanto, também o espírito evoluiu. Assim como o corpo, também o espírito veio a ser e veio a ser a partir digamos assim, da evolução, de uma onda evolutiva, de uma história evolutiva ao longo das eras. Então, quando a vida entra na existência, quando a vida sai do não vivo e passa a existir, a vida já entra com esta condição dual de ser ao mesmo tempo uma atividade de cunho material mas ao mesmo tempo já carregando o espírito. O Jonas diz que todas as formas de vida, mesmo as formas mais primitivas, portanto, carregam aquilo que ele chama de premeditação espiritual. Essa atividade espiritual que é parte, então, integrante de todas as formas de vida, o Jonas chama de princípio da liberdade, ou seja, ele coloca um conceito que era do cunho ético agora num campo ontológico para explicar como o espírito evoluiu junto com a matéria ao longo das eras. Então ele diz que a primeira forma de liberdade da vida é o metabolismo. É quando então há uma troca de substâncias com o meio. A vida se apresenta já como na sua atividade mais primordial, mais primitiva, como, digamos assim, uma exposição ao meio e ao mesmo tempo como uma espécie de aventura na qual a liberdade é fundamental. Ela tem que escolher, portanto, a si mesma e escolhe trocar digamos assim, essas matérias com o meio, através, por exemplo, da nutrição e da respiração, etc. Ela se apropria do meio para poder sobreviver. Esse é o primeiro degrau da liberdade. Essa liberdade vai evoluindo ao longo da vida, da história da vida, e chega, por exemplo, à percepção, a primeira sensação, no caso das plantas, por exemplo, depois a percepção, que é própria, por exemplo, dos animais, o movimento, que é uma coisa importante para que o animal, seja por medo, seja por desejo, possa alcançar
por medo, digamos assim, ele foge, né, dos predadores, e por desejo ele alcança a nutrição ou, por exemplo, mesmo a sexualidade, a reprodução. Depois do movimento nós temos ainda, digamos assim, a atividade racional que vai ser própria dos seres humanos. Então nós temos aí do metabolismo, passando pela sensação, pela percepção, pela mobilidade, até a racionalidade, uma longa história de desenvolvimento espiritual que acompanha então, isso que é importante, o desenvolvimento do próprio corpo, ou seja, do lado material. A vida se faz nessa dupla conjuntura. Para Jonas, então, a história da vida precisa ser reinterpretada. A vida precisa ser reconhecida nesta dependência com o meio, mas ao mesmo tempo na sua fragilidade. A vida é uma grande aventura que diz sim para si mesma, mas que ao mesmo tempo corre muitos riscos. Por isso que o livro é dividido em duas partes. Uma parte é esta análise a respeito da vida e outra parte, digamos assim, as consequências disso para pensar o próprio ser humano e a própria ética, como aquela disciplina que deve cuidar da integralidade da vida, deve cuidar digamos assim, para que a vida possa sobreviver, continuar existindo. Nós, então, como seres humanos, aqueles que somos os únicos capazes de pensar, portanto, temos um grau mais elevado de espiritualidade, nós temos, porque podemos pensar, porque podemos nos responsabilizar, então, se podemos, devemos nos responsabilizar diante da vida. Num tempo em que a vida vem sendo alterada naquilo que ela tem de mais próprio, num tempo de clonagem, de edição genética, de modificação, digamos assim, dos genes da vida, de transgenia, etc., nós devemos ler cada vez mais Hans Jonas para nos colocarmos diante da pergunta fundamental a respeito do que é isto que nós estamos mudando, alterando, ou seja, quais são as consequências do ponto de vista ontológico e do ponto de vista ético das atividades técnicas, tecnológicas, biotecnológicas que têm provocado então tantas mudanças nisso que nós herdamos como parte da grande, digamos assim, da grande contribuição, do grande espólio que a natureza nos deu e do qual nós devemos nos fazer responsáveis. É isso aí então, vejam como o pensamento do Jonas é instigante, apaixonante e ao mesmo tempo atual e urgente para o nosso tempo, não é mesmo? Então não esqueça de curtir, compartilhar o vídeo e ao mesmo tempo seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, para a gente poder cada vez mais fazer com que a filosofia saia dos quatro muros das academias e alcance, digamos assim, todos os interessados no pensamento. Muito obrigado, um grande abraço.